Boa noite, pepitas. Tô com sono, não queria ler, porque eu tô acordando mais cedo agora pra dar tempo de estudar. E é isso, tô exausta. Porém, olha esse cabelo brilhando. Ó, 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 ó. Olha esse brilho. Tem 2 fios de cabelo, ó. Mas o que tem brilha, viu? Brilha. Parece a Wandinha, mas tá bom. A olheira aqui, ó. Não é a luz, tá? Seguimos em Êxodo. Agora vem babadeira. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mentira! E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Então apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos. Trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Eu imagino a cara de Moisés, assim, ó. Passado com essa barbaridade. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E farei de ti uma grande nação. Moisés, do alto do espanto dele aqui, ó, dos olhos arregalados, fez: Não dá, Jesus, calma, Deus. Calma. Calma lá, também não funciona assim a vida. Funciona porque Deus é Deus, né? Mas olha a audácia de Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Audacioso, Moisés. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Eu não sei o que isso significa, mas só nessa frase deve ter, assim, 65 contextos. E eu tenho só isso ainda pra ler, tá, gente? Então, é um estudo aí que vai pra vida toda, tá? Eu não desanimo, porque, né, se desanimar é ruim. Não quero, mas certeza que aqui tem
História. Moisés quebra as tábuas da lei. Se Deus queria fulminar, imagina Moisés. E aconteceu o quê? Chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. Então o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Arão, tirando o bumbumzão dele da reta. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Eles me deram, eu lancei no fogo, saiu esse bezerro lá. Nem parece que ele trabalhou com o burril, né? Pem, lá pra sair o bezerro. Jogou lá um ouro assim, ó, e saiu o bezerro. A morte dos idólatras. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto, para que eles vos conceda hoje uma bênção. A intercessão pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura, farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Deus ordena sair do monte Sinai. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que me fizeste subir da terra do Egito. E o povo que fizeste subir da terra do Egito. A terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Já pensou, você tá dormindo na hora que vem essa notícia e quando você acorda, morreu? Que triste. Minha cara na adolescência fazer isso. Então os filhos de Israel se despojaram de seus enfeites ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas.
até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Gente, já pensou que honra? Ali o Senhor falava com Moisés. Eu acho que são os muçulmanos que têm Moisés como Messias, não é? Alguma coisa assim? Dá uma olhadinha amanhã. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinavam-se cada um à porta de sua tenda, da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se o arraial. Mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Moisés pede para ver Deus. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória, me mostres a tua glória. Porém ele disse: te acalma, né, Moisés? Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Acho que, né, ele chutou, mirou alto ali, mas, né, até que foi uma coisa boa, né, que ele recebeu. As novas tábuas da lei. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te ponhas diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Então, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. E toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra.
nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, tomas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. Ai, sentei num banquinho, não tá confortável. A festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio de diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante ao Senhor, Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para adorar 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Dize mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Mas acho que nem deve ser tão... você tá na presença de Deus, literalmente, assim, ó. Você não deve sentir nada além de glória e êxtase, que maravilha que deve ser. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas de testemunho em suas mãos quando desceu do monte, e a galera ainda pensava, será que existe? Melhor um bezerro? Ai... Eu entendo hoje a galera desconfiar de que não seja verdade, né? Mas pelos acontecimentos aqui, tem uma linha, né, de raciocínio que num dia mágico, como é que só lá no Egito aí aconteciam essas coisas e a galera, não, mentira, mentirinha, lorotinhas, não é. Que confusão, né? Que momento para se viver. Não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. E Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos quando desceu do monte. Não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação aproximaram-se dele. Então Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel.
Então ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e que tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Que legal, que glória. Antes, gente, eu gostava muito da sensação de alterar a minha mente. Nada de drogas pesadas, mas eu brincava que eu era drogado oportunista. Eu gostava, não sou fumante, nunca fui, mas eu adorava fumar. Nossa, como era gostoso. E meu olhinho tá desse tamanho porque eu tô morta de sono. Eu gostava muito de fumar cigarro, então não comprava, mas se tinha alguém perto era até um meio de puxar a conversa, sabe? Mas que delícia que era fumar. Um baratinho que dava, porque meu corpo responde muito rápido a qualquer substância assim, tóxica. E aí eu gostava muito também de beber até ficar falando groselha. Não caindo, né? Mas chega um ponto que você... Atualmente, uma taça de vinho cheio eu já fico meio aérea. Mas eu buscava esse tipo de sensação. Usei, né, cannabis algumas vezes. Na época eu não via problema. Enfim, de novo, nunca comprei, mas eu era usuária oportunista. E hoje, pode me chamar de doida, pode achar estranho. Não sinto falta de nada disso. Não sinto vontade de fumar, não sinto falta de cannabis, não sinto vontade de beber um montão. Eu gosto de beber, gosto de experimentar vinho, gosto de experimentar whisky, não gosto de cachaça, nunca gostei. Drinks eu gosto de experimentar porque é todo um mundo de sabores, mas assim, é beber pra experimentar, não pra alterar minha mente, sabe? E aí o meu barato, e aí as pessoas que me conhecem, talvez que estejam assistindo vão pensar, não, é possível. Mas meu barato é ficar na presença de Deus, no sentido de me conectar com Ele e pensar, nossa, que gostoso, que paz além do entendimento. E aí eu sempre oro pelos meus amigos, né? Acho que eu já falei muito isso. Existem algumas pessoas com que eu oro com mais atenção e algumas que eu oro mais de maneira geral. Mas assim, meus ombros aqui estão doendo porque eu tô orando de joelho ultimamente. Bem cristãzinha, graças a Deus. Até porque tem nenês para nascerem que eu tô ansiosa, né? Pela chegada deles. Infelizmente eu estou aqui, eles estão no Brasil, mas vão chegar com saúde porque eu tenho orado muito por eles. E Deus é bom e misericordioso em tudo. Então, eu oro bastante pelas pessoas e quando eu falo da paz que Jesus traz, e aí eu queria que as pessoas, pelo meu testemunho ou pelo que eu falo, entendessem que não é loucura, sabe? Eu já fui a pessoa ouvindo e eu achava que era loucura, mas eu entendi que quando Jesus entra de fato na sua vida e você entrega assim tudo no pé dele e entende que você tem que ser humilde e você tem que servir para ser servido, eu não aceitava isso de jeito nenhum, em nenhum âmbito da minha vida. Existe essa paz além do entendimento e Jesus empurra essas vontades esquisitas que a gente tem, entendeu? E para mim tudo fez muito sentido somente recentemente, porque eu voltei a frequentar a igreja por causa da minha irmã, mas eu ainda era relutante com muitas coisas. E aí chegou um momento que eu falei, tô fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não tô entregando nada, não tô lendo nada, não tô estudando nada, não tô fazendo nada. E aí, como eu já falei em alguns vídeos atrás, eu gosto muito de presentear as pessoas. E como você presenteia melhor uma pessoa do que dando seu testemunho e dizendo, olha, Jesus salva, traz paz. E você deveria, assim, se, né,
atentar para isso, mas orar pelas pessoas é o meu maior presente hoje. Se eu estou orando por você, sinta-se privilegiado, porque eu estou orando com fé. No meu jejum eu orei pelas pessoas, por esses nenês que estão para chegar, pelos nenês que já estão aqui, pela segurança deles. Eu oro pelo bem-estar dos meus amigos, da minha família. Eu oro muito pelas pessoas e eu entendo isso hoje como o maior presente que eu posso dar para elas. E isso não faz sentido se você não crê naquilo que eu creio. Mas em todo caso, é isso, pepitas. Senão eu me delongo, mas eu espero que Deus abençoe vocês. Aqui já é noite, como vocês podem ver, já é quase 11 horas. E aqui ainda a galera andando na rua, assim, como se não houvesse amanhã. Já tá bem frio lá fora, né? Eu tô de casaquinho aqui dentro de casa porque a minha casa é quentinha, mas tá bem frio lá fora. Já dá pra ficar com o nariz gelado, sabe? A pontinha da orelha gelada. Não sei se eu vou estar tão feliz em serelepe, assim, a minha janela tá aberta. Como vocês podem ver. Daqui a alguns 2 meses. Mas ainda assim, vai estar frio, vai estar bom, é isso aí. Bola pra frente.